É interessante porque eu sei que o objetivo é iluminar o meu rosto, mas dá uma dificuldade de olhar o rosto de vocês. E eu gosto muito desse contato. Para mim a igreja é um dos lugares assim mais calorosos porque são pessoas. A igreja não são paredes. A igreja não são templos e não são bancos, a igreja são pessoas. E não há nada melhor do que o relacionamento com pessoas. O incomparável Cristo veio trazer justamente essa visão, veio trazer essa mudança na concepção do que é realmente um relacionamento com Deus. O incomparável Cristo, ele chocou as pessoas que estavam ao seu redor, chocou ali a sua sociedade, porque ele foi na contramão do pensamento da época. O incomparável Cristo, ele trouxe ensinamentos que são tão simples, mas tão profundos, que ainda nos deixam perplexos até hoje. Eu gostaria de convidar você a fazer uma reflexão muito pontual e objetiva numa das histórias deste incomparável Cristo. Se você tiver a sua Bíblia no tablet, no celular, ou mesmo a sua Bíblia física, abra em Marcos, capítulo 1. A partir do versículo 35, existe uma história extremamente interessante falando sobre este relacionamento de Cristo, do incomparável Cristo. Ele estava num determinado local. Eu sempre gosto de dar um pouco do contexto histórico, ou ali do contexto do texto que nós estamos lendo, até mesmo para não utilizar dele como de uma forma errônea, mas colocar visualmente na nossa mente o que estava acontecendo nesse momento. Jesus tinha passado por uma cidade chamada Cafarnaum, e Cafarnaum era uma cidade muito grande para as proporções daquela época, e ele tinha operado ali sinais, prodígios, milagres, e as pessoas estavam extremamente felizes. Quando que nós não teríamos a felicidade de ter uma pessoa que cura as doenças e que enche e preenche o nosso coração com as suas palavras? E com certeza ali naquele momento, Jesus começou a fazer uma mudança naquela cidade de tal forma que as pessoas começaram a criar expectativas com relação àquele Cristo, com relação àquela pessoa. Os dias foram se passando e cada vez mais Cristo ia transformando a vida das pessoas, a ponto que elas já estavam começando a querer ditar o que Jesus deveria fazer. Leia comigo rapidamente aqui, versículo 35 até o 39, são poucos versos. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente, Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. É interessante, os discípulos encontram Jesus neste momento aqui e falam ali: Senhor, o que o Senhor está fazendo aqui sozinho, neste lugar deserto? Todos te buscam. Há uma multidão cheia de expectativas com relação ao Senhor, e o Senhor está aqui sozinho, escondido. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue ali também, pois foi para isso, nesse propósito, para este objetivo que eu vim. Eu acho interessante, versículo 39 diz: então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os seus demônios. Eu acho fantástico que Jesus aparece aqui chocando, indo contra a expectativa de uma grande multidão. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu estava indo para Guarulhos, e como aqui em São Paulo não pode mais ter estes outdoors, eu estava indo para Guarulhos, e ali chegando perto do aeroporto tem um monte, né? Já que não dá para fazer em São Paulo, eles colocaram ali uma série de uns 15. E tinha ali numa época uma propaganda de um celular, há uns 5 anos atrás, era um lançamento, era uma mudança de tendência no mercado, e eu me lembro que a frase assim, não me lembro exatamente a frase, mas a ideia era: compre determinado celular e tenha todas as coisas resolvidas a um toque. E eu fiquei pensando, será que eu preciso de um celular mais potente, com mais recursos, para resolver realmente o meu dia a dia, o meu cotidiano, a minha rotina?
Aquilo me fez pensar, e indo até o aeroporto ali, eu parei e fiquei observando a correria das pessoas. E algumas das pessoas se despediam demoradamente, abraçando aqueles que iriam partir, iam viajar, ou estavam chegando de viagem. E outras simplesmente, às vezes, nem um beijo, nem um tchau, apenas deixava a pessoa ali, e eu queria crer que eram apenas os motoristas, né? Mas a realidade é que eu vi muitos pais, esposos, mulheres, colegas, enfim, pessoas de diversos graus de relacionamento, numa frieza, porque a vida é muito corrida, e também porque o estacionamento cobra caro lá, né? A verdade é que as pessoas estão cada vez mais confusas com relação à sua rotina. A gente não tem mais tempo nem mesmo para pensar e ouvir os nossos pensamentos. As telas de computador, TV, celular, tablet e todos esses mecanismos são uma bênção para muitas pessoas e para muitas tarefas e atividades que precisamos fazer. Mas elas consumiram de tal forma o nosso tempo e a nossa mente que nós já não sabemos mais o que é viver sem estar ali conectado com o celular. Eu estava vindo para cá e eu já moro aqui em São Paulo há algum tempo. Morei no interior, mas vim para São Paulo durante muitos fins de semana, durante 4 anos seguidos. Eu já tenho uma boa noção de lugar. Me deslocar aqui pela cidade é tranquilo, principalmente Zona Sul, Zona Central e principalmente ali Zona Leste. Mas quando eu estava saindo da igreja para vir para cá, eu disse assim, bom, eu sei que é Vila Olímpia, mas eu não conheço a Rua Baluarte. Para onde que eu recorri? O Waze. Entrega teu caminho ao Waze e ele te mostrará. Meus queridos, o Waze não te deixa na mão. A minha preocupação não era apenas chegar aqui, porque se você tem uma noção de São Paulo, você chega até aqui Vila Olímpia, depois você faz uma pesquisada, chega até a rua, tranquilo. O problema é você enfrentar o trânsito. Você quer evitar o trânsito e o Waze te encaminha. E mais, você tem muitas vezes o que? Horário. Hora para chegar. Eu tinha um determinado momento que eu precisava chegar aqui. Então com o Waze ele te dá até mesmo os minutos que você vai levar. E eu fico cada vez mais espantado. Às vezes eu tento passar a perna no Waze. E eu percebo que não dá certo. Porque ele recalcula tudo, até mesmo o tempo. Por que eu estou falando isso? Nós estamos viciados em estar conectados todo o momento. Para tudo. Desde o caminho que você vai seguir, até mesmo as compras que você vai fazer, os locais onde você vai frequentar. Nós estamos cada vez menos com tempo para ter os nossos próprios pensamentos e ideias, e mais conectados uns aos outros ou com a sociedade que nos envolve. E apesar de não ser um gadget, não era um celular na mão de Cristo, mas existia a mesma expectativa e cobrança para Cristo neste momento. Senhor, você está ocupado, existe um monte de pessoas ao seu redor, com expectativas. O que o Senhor vai fazer hoje? Qual que é a sua agenda? Quantos você vai curar da lepra? Quantos você vai curar da cegueira? Como que está aí o cardápio dos milagres que o Senhor vai fazer? Por que o Senhor está aqui sozinho? Parece que estar ocupado é uma droga onde nós todos estamos viciados. Faça um teste. Eu não tenho um relógio de pulso, então vou recorrer aqui ao velho e bondoso celular. 1 minuto de silêncio entre você e Deus, depois da sua oração, às vezes parece uma eternidade. Sabe, nós estamos tão acostumados a orar e pedir e agradecer, mas nós não estamos acostumados a esperar um tempo depois da oração para que Deus fale conosco. Através da nossa mente, através de textos que nós lemos, através de memórias e lembranças, Deus tem vários recursos para falar conosco. Ele não necessita de um anjo batendo asas e aparecendo em tremenda luz na sua frente para dizer e conversar com você. Mas 1 minuto. $20 na nossa sociedade, onde nós estamos tão acostumados ao barulho e à constância de alguma ação, 20 segundos,
um minuto, parece uma eternidade. Cristo está aqui buscando o Pai. E eu acho fantástico porque Ele, Cristo, o próprio Jesus, é Deus. Mas a Bíblia diz que Ele não usurpou para si, no momento que estava como homem, não usurpou para si o quê? Ser a Deus. E Ele é totalmente dependente do Pai, ainda sendo Ele Deus. A força que Ele tem para vencer as lutas e as tentações, o poder que Ele tem para curar as pessoas, não é algo que vem dele única e exclusivamente, mas é por causa da dependência que Ele tem de Deus, o Pai. Ele é capaz de fazer maravilhas, prodígios. E Ele vai agora contra a expectativa da multidão. Ele larga a multidão e vai ao encontro, então, do Deus o Pai. E eu acho fantástico que quando os discípulos o acham, porque eles estavam buscando diligentemente, Simão e os discípulos, quando eles o acham, eles dizem: Senhor, o que o Senhor está fazendo aqui escondido? Vamos, vai começar o dia. E Jesus está pronto. E Ele diz: não, vamos seguir e vamos adiante, porque eu tenho muita coisa a fazer e Cafarnaum não é o único lugar. Sabe, eu vou falar uma frase e me permita, depois de falar a frase, desenvolver o pensamento, para que você não ache que eu estou falando uma heresia. Jesus não tem naquele momento que Ele está como homem, Jesus não tem como ser tudo para todos. Não há maneira como Jesus pode ser tudo para todos. Por isso que Ele decide largar Cafarnaum, Ele decide ali sair daquela cidade e ir agora a Jerusalém. E eu acho fantástico porque, apesar do nosso texto estar em Marcos, se você quiser passear comigo alguns versículos apenas de Lucas, se você ler o Evangelho de Lucas, que é um dos mais interessantes, não estou puxando sardinha para o meu nome nem nada, mas o Evangelho de Lucas é um dos que mostram realmente o objetivo e propósito de Cristo para salvar toda a humanidade. O Evangelho de Lucas é o Evangelho escrito para toda a humanidade. Não é à toa que Mateus começa com Abraão, a genealogia de Jesus, mas Lucas começa sua genealogia com Adão, porque Cristo, Ele é o Salvador de toda a humanidade. Lucas 9... Se você abrir aqui, Lucas 9, versículo 51, e alguns outros versículos que nós vamos ver aqui de Lucas, você vai perceber claramente que a ação de Jesus, o objetivo de Jesus, não é permanecer em uma localidade, mas é chegar em uma localidade, e é chegar em Jerusalém. Jesus está num objetivo claro de chegar até Jerusalém. Versículo 51 diz o seguinte: aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser o quê? Assunto ao céu, subir ao céu, manifestou no seu semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Abra um pouquinho na frente, capítulo 13, versículo 22. 13, versículo 22. Diz o seguinte: passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Olha, a gente tem outros versículos aqui, mas eu gostaria apenas de pontuar algumas coisas. É incrível porque Jesus está claro, o objetivo dele é ir para Jerusalém. Durante 3 anos ele chegou a visitar Jerusalém algumas vezes, mas na mente, no semblante, nas suas atitudes, o objetivo dele é chegar até Jerusalém e ser oferecido como o Cordeiro Pascual. Ele precisa cumprir um propósito. E eu acho incrível que algumas pessoas às vezes pensam: bom, se Jesus tinha um objetivo tão claro e tão definido, então ele não passou de um robô. Não, me desculpa, ele não foi um autômato. Ele não foi ali um robô pré-programado a fazer determinada coisa. Ele tinha escolhas, ele tinha livre-arbítrio, assim como todos nós. É tão fantástico que em uma das histórias, eu não vou ter tempo de elaborar aqui, mas numa das histórias ele está indo para Jerusalém e ele decide atravessar todo um mar, um lago muito grande que tem naquela região, para do outro lado, ele curar uma única pessoa, um endemoniado, e voltar então.
Naquele período que ele passou o mar, vocês conhecem a história, houve aquela tempestade que até mesmo pescadores que estavam acostumados a estar num barco, dentro do mar, dentro da água, tiveram medo que iriam perecer, e Cristo teve o poder, ali o controle sobre aquela tempestade. Ele está disposto a desviar o seu caminho para alcançar uma única pessoa e então voltar, porque o seu destino é Jerusalém. O foco primário, primeiro ponto é Jerusalém. E depois nós temos outros versículos aqui, se você quiser ver, 17:11, diz a mesma coisa, de caminho para Jerusalém. Depois, capítulo 18, versículo 31, tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus, eis que subimos para Jerusalém. E por fim, capítulo 19, versículo 11, ouvindo eles essas coisas, Jesus propôs uma parábola, já visto estar perto de Jerusalém. Ainda no capítulo 19, o versículo 28 e depois o 41. E dito isto, prosseguia Jesus, subindo para Jerusalém. E o versículo 41. Quando ia chegando, vendo a cidade, que cidade? Jerusalém, chorou. Queridos, é lindo isso. Jesus está numa intrépida resolução de chegar a Jerusalém. E ele diz não para uma multidão cheia de expectativas. Vocês acham que não tinham ali pessoas sinceras, honestas na sua fé, necessitando de um milagre? É lógico que tinha. Você acha que não tinha ali pessoas que estavam acamadas há anos e, quem sabe, meses e passando por dificuldades? A única coisa que eles queriam era uma resposta pontual de Jesus, como muitas vezes nós queremos. Senhor, só responde este ponto para mim. Só me tira essa dúvida, Senhor. Eu estou amargurado, eu estou cansado da minha vida. Me tira apenas este peso. Um monte de pessoas tinham expectativas com relação a Cristo. E Jesus diz não naquele momento. Mas Jesus diz não, porque Ele já disse muito antes para aquelas pessoas, sim. Sim, para a salvação eterna delas. Não para resolver os problemas circunstanciais do pecado, mas para resolver o pecado, o problema, de uma vez por todas. Cristo está disposto a ir contra a expectativa da multidão, a dizer não para a multidão, porque Ele já disse muito antes, sim. Será que nós temos tido dificuldade em dizer não para algumas coisas? Na verdade, a pergunta melhor que deve ser feita é, o que você já disse sim? Em que sentido você já realmente fez um compromisso com Deus para estar pronto para dizer não para outras coisas? Porque você não vai ter condições e força muitas vezes para dizer não na luta, na tentação, nas dificuldades dessa vida, se antes mesmo você não disse sim para Deus. Sim, neste compromisso, nessa dependência, assim como Cristo tinha, uma dependência total, exclusiva do seu Pai. Ainda sendo Ele Deus, Ele sabia que era necessário Ele ser ali totalmente dependente do Pai. Cristo não pode ser tudo para todos. Da mesma forma como Jesus está indo para Jerusalém, nós sonhamos também com uma nova Jerusalém. Nós sonhamos com uma nova cidade. E eu, normalmente com os meus jovens, eu falo assim, eu não espero uma cidade simplesmente. A minha grande esperança não é viver num lugar belo e com belezas naturais, porque, sinceramente, se você for a alguns lugares, aqui neste planeta, cheio de pecados, já com consequências, existem lugares tremendos, maravilhosos. Há um tempo atrás, eu conheci um tal de lugar, aqui entre Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, São José do Barreiro, não sei quem já conhece, lugar assim de muitas cachoeiras, um parque da Mata Atlântica lá, muito bonito, lugar assim tremendo, mas meio que desconhecido, poucas pousadas, não é uma coisa assim ainda muito turística, e nós passamos, eu e minha esposa ali 3 dias apenas, 2 noites, 3 dias, e foi um dos lugares mais lindos e apaixonantes que nós passamos. Chegamos numa cachoeira, onde nós saímos da estrada, uma estrada de terra, de chão batido, durante um bom tempo com o carro. Depois nós caminhamos ainda uns 15 minutos até uma fazenda, e dentro da fazenda, dentro da mata, nós caminhamos ainda mais 20 minutos. E chegamos numa cachoeira, onde ela tem uma clareira assim, de árvores, e a água é verde por causa do contraste de como o sol bate nas árvores e bate ali na água,
e agora também algumas pedras e minérios que tem ali embaixo, e ela é verde esmeralda, ela é chamada Cachoeira da Esmeralda. E aquele lugar lindo, maravilhoso, tinha só eu, minha esposa e a pessoa que nos conduzia. Fantástico. Existem belezas tremendas neste mundo, então a minha expectativa de uma nova terra, de um novo lugar, de uma nova cidade, não é por causa das belezas naturais, não é simplesmente porque lá vai ter ruas de ouro, ou um lago de cristal, um mar de cristal, portões de pérola, nada disso. A minha expectativa deste novo lar é porque lá não haverá mais nenhum tipo de sofrimento, angústia, desespero, muito menos aquela sensação no terceiro dia de ter que voltar para casa, de ter que voltar para a loucura que muitas vezes é São Paulo, que consome a nossa vida. Sabe aquela angústia? Você sabe que eu estou voltando para casa, eu tenho, graças a Deus, moro num bom apartamento, tenho as nossas coisinhas em casa, não passamos dificuldade. Não estava saindo de um lugar lindo, maravilhoso, para ir para a miséria ou qualquer coisa assim. Mas entende que existe uma angústia no nosso coração quando nós nos deparamos com tamanha beleza e paz e tranquilidade. O nosso desejo é permanecer ali. Quando Cristo diz, eu vou para Jerusalém, porque o meu objetivo primário, o meu objetivo mais essencial é a salvação do pecado. A salvação não das circunstâncias do pecado, não de ações de pecado, mas desse pecado que nos separa de Deus, esse abismo tremendo que o homem não tem como transpor. Sem Cristo não existiria forma de transpor este abismo que se chama pecado. Estaríamos separados de Deus. Mas Cristo está disposto a dizer não, e ali entrar em choque com a multidão. Uma das histórias mais lindas e poderosas de Cristo nos evangelhos, justamente é quando ele entra em conflito com a multidão, na expectativa, porque ele está realmente disposto a ensinar, a mostrar um valor muito maior na conversão realmente, do que no viver apenas ali a essência do cristianismo. Sabe, deixa eu explicar isso. Há um tempo atrás eu comecei a perceber, principalmente na minha vida, e isso eu acabei percebendo ao redor dos meus jovens, que a gente está acostumando cada vez mais a viver da aparência de sermos cristãos do que realmente vivermos o cristianismo em essência, vivermos com Cristo. Nós estamos acostumados a fazermos coisas pela rotina, pelo cotidiano, e não realmente porque temos um contato com Cristo. O que Cristo está mostrando nessa história tão simples é que a dependência de Deus é a única coisa que pode diminuir o volume deste mundo. Cristo vai para um lugar deserto orar, porque ele precisa diminuir, abaixar o volume do mundo, da expectativa das pessoas, das frustrações, para aumentar então o volume de Deus o Pai. Eu e você precisamos disso. Existem pessoas dentro da igreja, dentro do nosso meio cristão, dentro do nosso trabalho, dentro da faculdade, dentro da nossa família, que têm expectativas. Eu cresci com a minha mãe dizendo que eu tinha que ser médico. Minha mãe, foi assim, minha mãe enfermeira, meu padrasto médico, e eles assim, você vai fazer medicina. Primeiro tentaram com a minha irmã, ela foi fazer administração. Depois tentaram com o meu irmão, ele não fez faculdade nenhuma. Aí sobrou o caçula, né? Não, com esse a gente não vai errar, não vai falhar. E na época que ela estava assim, muito forte, eu acabei me convertendo, vindo para a igreja. Fui criado num contexto familiar, sem religião, nem cristianismo nenhum. E quando eu vim para a igreja e me converti, então a minha mãe ficou assim meio sem chão, e ela mudou assim a estratégia. Ela disse, nossa, você vai ser um missionário médico. Imagina, o meu sonho quando pequena era ir para a Amazônia e trabalhar no meio dos ribeirinhos. E ali ela mudou a estratégia, mas não deu certo. Eu acabei me tornando um pastor mesmo. Mas ela reconhece que a expectativa que ela colocou em mim, muitas vezes, mais me subjugou do que realmente me deu liberdade ou me deu ali capacidade de enfrentar determinadas situações da vida. E você talvez esteja passando pelas mesmas situações, mesmas circunstâncias. Existe expectativa sendo colocada sobre você em todos os âmbitos, profissional, acadêmico, religioso. Você precisa ter um momento com Deus especial, para que você diminua o volume
do mundo e aumente o volume de Deus. Tem um pensador nórdico, Søren Kierkegaard, ele fala o seguinte, que o santo, eu sei que santo, a palavra santo na etimologia é separado, ok? Mas eu gosto dessa definição que ele dá. Ele diz o seguinte, o santo é aquele que deseja uma única coisa. Eu acho linda essa definição, porque realmente o santo, aquele que está separado para Deus, ele deseja uma única coisa. E a coisa que ele quer não é ser puritano. E a coisa que ele quer não é ser puro, diferenciado dos outros. Porque muitas vezes a gente entende mal isso. Desejar uma única coisa que esteja relacionada com Deus, muitas vezes a gente leva para o outro extremo, de puritanismo, de um falso moralismo. O santo deseja uma única coisa, e a única coisa que vale a pena você ter realmente contato e beber dessa fonte é de Cristo, o incomparável Cristo. É este o Cristo que vale a pena, e este Cristo nos traz verdades eternas, que mudam já desde agora. Sim, eu tenho expectativa da nova terra, sim, eu tenho expectativa da nova Jerusalém, e eu caminho para a nova Jerusalém, assim como eu espero que vocês caminhem também. Mas a minha maior expectativa e o meu maior desejo é conhecer a Cristo já hoje, neste momento. Não como um Deus assentado lá num trono, não como uma entidade transcendente que eu não tenho contato nenhum, mas com um Deus que realmente fala comigo, anda comigo, a ponto de eu conseguir ouvir os seus passos, ouvir a sua voz dizendo, esse é o caminho, andai por ele. Essa expectativa que eu tenho, que preenche o meu coração, e que tem que preencher o nosso coração como cristãos, essa expectativa que muda a nossa vida, e traz tamanhos benefícios que já podem ser sentidos agora. A transformação é justamente por amar este Cristo. A transformação que acontece na minha vida, justamente acontece porque este Cristo é tão presente na minha vida, que eu aceito ser transformado, burilado, modificado pelo caráter dele. Eu não quero apenas trazer uma concepção do que é a caminhada de Cristo para Jerusalém, mas eu gostaria também de trazer por que ele se prontificou ali a dizer não, aceitar a obra dele, e principalmente chegar até Jerusalém. Se vocês lembrarem um pouco da história, quando Jesus chega no último momento para Jerusalém, que ele senta num burrinho, e ele é aclamado como rei dos judeus e como o Messias, dias se passam até a sua crucificação. E Cristo sabia disso. Ele não vai temendo, ele não vai receoso, independente das circunstâncias que vão ser apresentadas para ele durante o processo até a crucificação, ele está pronto, de braços abertos. Às vezes a gente tem a concepção de que se tornar cristão, aceitar a Cristo, é uma maravilha, é apenas bênçãos. Realmente é uma bênção para a transformação do nosso caráter, para a alegria e para a paz que nós sentimos. Mas a verdade é que nós vivemos num contexto onde o mundo que nos cercam, e não entendam esse mundo como aquela expressão, o mundo. Eu detesto essa expressão, não sei quantos já ouviram isso. Mas o mundo é esse mundo que a gente vive mesmo, não outras pessoas que não são cristãs. O mundo é esse mundo que você pisa, que você trabalha, que você se envolve. É nesse mundo que eu preciso e você precisa ser relevante. Deus nos fez um chamado tremendo para sermos mensageiros, não aqui dentro da igreja. Deus não nos chamou para ser relevantes dentro da igreja. Deus nos chamou para ser relevantes lá fora, aonde você vive, dentro do seu trabalho, dentro da sua faculdade, dentro da sua família. E quando agora Cristo está entrando ali na em Jerusalém, ele sabe o que o espera. Dores, dificuldades, mas acima de tudo, ele sabe que o resultado será a salvação eterna, a eliminação do pecado. O problema será resolvido. Da mesma forma, você e eu, nós precisamos começar a compreender que aceitar este Cristo, muitas vezes, vai nos trazer complicações. Não é uma teologia da prosperidade, onde você vai conseguir realmente prosperar e crescer e... Sim, talvez isso seja um dos resultados, mas não é o objetivo. O objetivo maior de Cristo, quando Ele se apresenta perante o Pai, e quando Ele se apresenta para seguir o seu caminho, o seu propósito, é a nova Jerusalém, Jerusalém.
solucionar todas as mazelas, as separações que eu e você sofremos. Ele abriu mão de muita coisa para poder trazer esta salvação. Não me admira que então ele se retira, vai orar, vai se precaver ali de não ser tentado pela expectativa da multidão. O que você mais deseja, querido? Qual que é a sua única coisa que você tem buscado? Eu não quero ser hipócrita aqui, queridos. Eu gostaria de ser sincero e esperar de vocês a compreensão, porque apesar de eu ser o pastor, eu sou uma pessoa tão ou mais pecadora do que vocês. Mas a verdade é que ou a gente aprende a desejar a Cristo como a única coisa, a melhor coisa, em primeiro lugar, ou tudo mais que a gente faz perde um pouco do sentido. Estudar a Bíblia, estar na igreja, cantar louvores, tudo isso é belo, mas são coisas que Deus nos deu, e não o Deus que está presente em todas as coisas. Deus, Ele quer fazer uma morada em nós, e quer fazer companhia para nós, de tal ponto, que nós possamos realmente sentir a presença dEle sentado aqui na frente, me olhando, te acompanhando. Você precisa sentir essa presença de tal ponto, que quando você decidir, então eu vou para Nova Jerusalém, não vai ser pelo seu esforço, não vai ser pela sua capacidade, ou pela sua pureza, mas vai ser a resposta para andar na companhia daquele que conhece o caminho, daquele que sabe onde deve chegar, e Ele irá nos conduzir, e Ele irá nos orientar até lá. Como eu falei no início, estar ocupado infelizmente é uma droga, que nossa geração, ela está viciada. Existem casos de pessoas que eu encontro que elas estão tão ocupadas e preocupadas, que elas não conseguem nem sentir realmente o que é vida. Eles apenas sobrevivem dentro deste meio, dentro da nossa sociedade, mas realmente vida em si eles não experimentam. Quando Cristo fala, eu vim para dar vida, e vida em abundância, Ele não está falando apenas de uma promessa lá do futuro, mas Ele está falando já daqui, deste momento. Cristo quer te dar vida, vida em abundância. Cristo quer preencher a sua vida de tal forma, que você possa sentir diferença em se dizer cristão. Há um tempo atrás, eu estava com alguns amigos numa praia, e eles estavam com 2 filhos, caminhando ali na praia. Um dos filhos foi indo na frente, e vendo algumas conchas. Em Santa Catarina tem algumas praias que tem muitas conchas, as conchas estão muitas vezes intactas, inteiras, e ali o pai ia andando, os 2 filhos, e a gente ia conversando, e daqui a pouco um dos filhos vinha com uma concha, mostrava para o pai, olha essa concha aqui, diferente, e daqui a pouco trazia outra, e enquanto ele estava ali, coletando aquelas conchas, ele avistou uma estrela do mar, também intacta, vermelha, laranja na verdade, ali, linda, na beira da praia, na beira da água. A criança então olha para o pai e diz assim, pai, olha aquilo ali, pai. O pai, me lembro dele, fala assim, olha, não estou vendo mais ninguém aqui que tenha visto, pega, é sua, é só buscar. E a criança então vai correndo até perto, não chega nem a molhar os pés, então volta, sabe, criança assim, ansiosa, vai batendo a mão assim, pai, uma estrela do mar, pai, pega filho, é sua, não tem ninguém aqui, é só você pegar nas suas mãos. E a criança então volta então correndo, chega com a água até os joelhos, perto da concha, da estrela do mar, olha para aquela estrela do mar, e agora ele não volta mais com ansiedade e com sorrisos, ele volta agora cheio de lágrimas, escorrendo, chorando, frustrado. Ele diz, pai, eu quero aquela estrela do mar, pai. E o pai diz, e por que você não pega, se já é sua? E ele diz, como que eu posso pegar a estrela, pai, se as minhas mãos estão cheias de conchinhas? Um rapaz me disse, Lucas, eu estou tão bem, num momento tão bom da minha vida, que eu estou sendo sufocado por coisas boas. Às vezes as coisas boas são justamente o contrário do melhor que há. Nem sempre o que há de ruim ou pior é o contrário do melhor. Às vezes as coisas boas são justamente o que te impede de agarrar o melhor. Qual que é o seu maior desejo? Onde você está focando as suas forças?
quer você desejar uma única coisa, você precisa deixar as conchinhas de lado. Eu não estou dizendo para você largar as coisas boas que você tem, mas que você precisa escolher, agarrar o que há de melhor. Família, casamento, emprego, vida acadêmica, tudo isso são coisas maravilhosas e que Deus capacitou você a ter essas coisas, para que você seja relevante dentro deste meio. Mas entenda, não são essas coisas boas que dão sentido, paz e significado para a vida. É Cristo, o incomparável Cristo. É a companhia dele. E que você possa abrir mão das coisas boas, não para perdê-las, mas para agarrar a única coisa que vale a pena ser sentida. A única coisa que vale a pena realmente conhecer. O incomparável Cristo. Que você abrace Ele, que você passe tempo com Ele, que você se permita ouvir a voz de Deus, dê tempo para que Ele responda às suas orações, passe tempo com este Deus, e quando você sentir que realmente você está se aproximando deste incomparável Cristo, você vai perceber que Ele fala ao seu ouvido: este é o caminho para a Nova Jerusalém, não se desvie dele, venha comigo, e que esta seja a sua e a minha oração. Amém. Eu gostaria de fazer uma oração, mas eu gostaria de pedir apenas compreensão de vocês. Eu costumo orar sempre de forma pessoal, eu falando com Deus. Eu sei que eu vou interceder por vocês, mas eu gostaria que você também, no lugar onde você está, falasse com Deus mentalmente. Não apenas ouça a minha oração, mas fale com Deus, porque este momento de oração é o momento mais importante para selar o que vocês ouviram, para que o Espírito Santo possa inculcar na mente de vocês, colocar ali propósito, para que vocês não saiam daqui vazios, apenas com mais um sermão, mas para que este momento que nós tivemos possa realmente trazer alguma modificação para o dia a dia de vocês. Então eu vou fazer a minha oração, intercedendo por vocês, mas ore também da onde você está, ok? Feche seus olhos. Pai, como nós necessitamos cada vez mais ser dependentes de Ti, porque a cada dia que passa, Senhor, eu sinto que mais e mais coisas e tarefas e afazeres ocupam a nossa mente, e pouco tempo muitas vezes temos para ter realmente um momento de qualidade contigo, Senhor. Eu não conheço essas pessoas, eu não sei quais são as dificuldades, as debilidades, as tentações que elas passam, Senhor, mas se eu for espelhar por mim, Pai, das minhas dificuldades, as dores que eu passo e as lutas e as discussões que eu tenho contigo, Senhor, eu posso ter a certeza que eles estão ávidos e sedentos por conhecer a Ti como Tu realmente és, Senhor. Pai, nos dê esse contato contigo. Não para causar emoção e euforia, Senhor, porque Tu sabe que eu não me espelho e não desejo isso, Senhor, mas que Tu impacte a nossa mente, a nossa adoração racional, para que através da razão, as nossas emoções possam ser conduzidas por Ti, Senhor, e possamos experimentar as emoções de maneira plena, perfeita, porque Tu tem conduzido isso. Senhor, nos despeça hoje, na certeza de que tivemos uma conversa contigo, um momento de diminuir o volume do mundo e aumentar o volume de Deus. Não nos deixe sair, Senhor, não deixe ninguém sair daqui na dúvida se Tu realmente anda ao lado dele, Senhor, porque eu sei que Tu anda do meu lado, Pai, e eu Te agradeço por isso, mas que Tu mostre para cada um de nós que os Teus passos, as Tuas pegadas ficam marcadas onde quer que nós formos, mas nós queremos ir pelo caminho que Tu quer nos mostrar. Nós queremos seguir para a Nova Jerusalém. Nos ajuda, Senhor, a abrir mão das conchas e aceitar o melhor que há da vida, Cristo Jesus. E é no Teu nome que nós oramos. Amém.